and admit you're in danger. I am not in danger, Skylar. I am the danger. I am the danger. Aprender inglês é perigoso. Não por causa do inglês em si, mas aprender inglês errado pode sugar anos da sua vida e ainda te deixar apenas na teoria. E o maior perigo das escolas tradicionais é justamente querer te proteger do perigo. A famosa abordagem de sheltering, que é basicamente o seguinte: você capricha na parte teórica com a intenção de nunca ter surpresas na prática. Ou seja, se a pessoa já viu de tudo na teoria, ela vai estar preparada para tudo o que ela se deparar na prática, certo? Errado. Isso pode até funcionar em algumas áreas, mas para aprender um idioma, isso é loucura. Não importa o quanto você estudar inglês na teoria, ao se expor ao idioma, você vai ter surpresas. Vão ter coisas novas o tempo todo. Por isso eu bato sempre na tecla: exponha-se ao inglês. Porque muito mais importante que conhecimento acumulado é a habilidade de se virar, de improvisar. Afinal, é assim que nós fazemos com o português. E na aula de hoje você vai aprender bastante coisas práticas em inglês com essa cena clássica aqui da série Breaking Bad, que tanta gente pediu aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora lá para a primeira cena. Walt, I've said it before. If you are in danger, we go to the police. No, I don't want to hear about the police. I do not say that lightly. Cara, eu achei bem bacana essa cena pra praticar, porque já que é um assunto sério, eles estão discutindo ali, estão tentando ser bem claros um com o outro, então as palavras acabam sendo bem faladas, sabe, bem declaradas. Muito bom pra praticar. Bora lá então. A primeira coisa que ela fala é Walt, I've said it before. Então ela fala o apelido do Walter, né, Walt, ele lembra até do Walt Disney, e a frase I've said it before dá pra ser traduzida como eu já disse isso antes. Como nós já falamos naquela aula de todas as aplicações do Present Perfect, né? Um deles é para dizer que é algo que você já fez antes. Tipo, eu já li esse livro, eu já fiz isso, eu já vi tal coisa. E é o que ela quis dizer. Eu já disse antes, né? Já falei antes isso. I've said it before. If you are in danger, se você está, pode ser também se você estiver em perigo, in danger. Você viu que eu traduzi esse começo aqui de duas formas diferentes? Toda vez que você fala if e o verbo seguinte está no presente, você está falando de alguma coisa que afeta o presente ou o futuro, tá? Então é uma condição. Se você está em perigo, a seguinte situação aqui depois da vírgula é o que vai acontecer. Então ela fala, se você está em perigo, se você estiver em perigo, nós vamos até a polícia. We go to the police. Nota como que fica go to. Fica tipo go to the police. Lembrando que a letra E aqui no final é muda, então termina com o som do C. Police. If you are in danger, we go to the police. No. E o Walter reage ali e fala, no, I don't want to hear about the police. Eu não quero ouvir sobre. Ou pode ser também ouvir falar, tá? Se você quiser falar pra alguém assim, eu nunca ouvi falar sobre isso, você fala, I've never heard about this. E aí tem o about para falar o sobre no lugar do falar, que seria em português, né? A gente fala, eu nunca ouvi falar. Em inglês se fala, eu nunca ouvi sobre isso. E é a construção que ele usou aqui, né? Eu não quero ouvir sobre a polícia. I don't want to hear about the police. I do. E ela já fala em seguida, I do not say that lightly. Aqui nós temos um exemplo perfeito pra gente diferenciar I don't de I do not, tá? Lembrando que eles são a mesma coisa, só que I do not tá por extenso, né? Não tá contraído. E você pode perceber que quando ela falou, ela enfatizou o não. Ele colocou mais ênfase em ouvir sobre, em ouvir falar, né? Não quero ouvir falar da polícia. Já ela colocou a ênfase no não. Tipo, eu não tô dizendo isso. Então, para colocar mais ênfase nesse não, se fala por extenso. I do not. Então ela falou, I do not say that lightly. Eu não digo, I do not say, eu não digo isso o quê? Que ela falou antes, né? Eu não digo isso lightly. Light significa leve, então seria tipo levemente, levianamente, né? Ou seja, ela não tá brincando aqui. E perceba que eu traduzi that como isso, né? Tipo, eu não digo isso. Esse isso que ela falou foi dito alguns segundos atrás, então a gente já considera, tipo, tá no passado, não é mais this, passa a ser that. I've said it before. If you are in danger, we go to the police. No, I don't want to hear about the police. I do not say that lightly. Esses dias um aluno meu comentou que o sonho dele é brigar com a esposa dele em inglês. Porque segundo ele fala inglês melhor que ela, então ele teria alguma chancezinha de ganhar a briga. Então bora lá, a discussão continua. I know what it could do to this family, but if it's the only real choice we have, if it's either that or you getting shot when you open your front door, Hear about the you're police. not
eu vou pedir pra você prestar bastante atenção nessa parte aqui no meio do texto, porque lá no final ele vai fazer uma referência sobre o que ela falou aqui, tá? E aproveitando, já deixa o like aqui na aula, garanta aí que você esteja inscrito no canal e com o sininho ativado para receber as notificações. Então ela fala, I know what it could do to this family. Eu sei o que. Olha, diferente do eu sei que. Quando você quer falar eu sei que, você fala só I know. Ou você pode falar I know that. Eu sei que. Mas quando você quer falar eu sei o que causa, eu sei o que vai acontecer, o que em inglês é what, mesmo no meio da frase. Então ela fala eu sei o que isso pode fazer, o que isso pode causar para essa família. E você vai notar, ao ouvir novamente, o quanto que emendou isso aqui tudo, né? Ela falou tipo, I know what it could do to this family. What it could do to this family. Então ficou, eu sei o que isso pode fazer para nossa família, né? Pode causar para nossa família. E aqui a gente tem um padrão em inglês que sempre que se fala fazer algo com alguém, não no sentido de companhia, de fazer junto, mas quando se faz algo para atingir alguém, em inglês geralmente se fala to. Se alguém quiser, por exemplo, expressar assim, como você pode fazer isso comigo? Perceba, em português a gente fala comigo, né? Tipo, com eu. Indo pro lado mais óbvio, em inglês teria que ser with me, né? Tipo, comigo, com eu. Mas em inglês seria to me. É tipo, fazer algo pra mim, pra me afetar, entendeu? I know what it could do to this family. Aí ela continua, but if it's the only real choice we have... E ela largou a mão da frase, né? Ela meio que começou de novo. Mas, se isso de novo, o if eu posso também traduzir como mas se isso for, olha só que interessante, em português teríamos duas conjugações no mínimo diferentes, né? Em inglês a gente vai manter o is, no caso seria if it is, mas ela falou já emendado if it's, but if it's the only real choice we have, então, mas se for a única, the only, a única escolha, choice, de verdade, né, real, que o que tá oculto aqui, nós temos, né, se essa for a única chance de verdade que nós temos, daí ela começa uma nova frase. If it's either that, se é ou isso, ou outra coisa, olha que interessante. Então, either or, os dois trabalhando juntos. Apenas lembrando que pode ser também either, tá? A pronúncia either, dá na mesma. Então, se for ou isso, quando fala that, você já sabe que é algo que ela falou alguns segundos atrás, algo que tá no passado, tá? Por mais que seja bem recente. Então, se for isso que eu falei agora, ou you getting shot when you open your front door, então eu só vou reforçar pra você lembrar dessa parte, porque ele vai fazer uma referência lá no final sobre isso, tá? You getting shot, você levando um tiro. Quando, when you, já emendando, né? When you open your front door, quando você abrir a sua porta da frente, né? A porta da casa. But if it's the only real choice we have, if it's either that or you getting shot when you open your front door. E de novo, ela não terminou a frase, porque dessa vez ele interrompeu ela, né? Ele falou, I don't want to hear about the police. De novo, né? Eu não quero ouvir falar, não quero ouvir sobre a polícia. E um fato interessante sobre a palavra police em inglês é que é uma palavra no plural, tá? Então é interessante, você vai ver que se tivesse uma conjugação, se tivesse falando, por exemplo, a polícia está vindo, em inglês se fala a polícia estão vindo, porque police seria tipo o coletivo. Se você quiser falar do policial, da pessoa, referindo a apenas um. Se você quiser se referir a um policial, você fala police officer, a viatura police car. Mas se você for genérico, tipo, é a polícia, em inglês é tratado como coletivo, como plural. I know what it could do to this family, but if it's the only real choice we have, if it's either that or you getting shot when you open your front door, Hear about the you're police. not. No finalzinho do vídeo, escapou um comecinho de uma frase e ela vai aparecer aqui na próxima parte. Let's listen. You're police. not some hardened criminal, Walt. You are in over your head. That's what we tell them. That's the truth. That is not the truth. Of course it is. Às vezes vai tão rápido que nem o mouse acompanha, né? Então ela falou, you're not some hardened criminal, Walt. Você não é. You're not. De novo, not, sem estar contraído com o verbo auxiliar, ou no caso aqui, o verbo to be, serve para enfatizar o não. Então, you're not. Você não é. Colocando a ênfase no não. Então você não é um hardened criminal. O que é um hardened criminal? Criminal é a pessoa, o criminoso, criminal. Hardened, se traduzir ao pé da letra, significa endurecido. E o que quer dizer isso? Um criminoso endurecido? Bom, em inglês isso significa que é uma pessoa
já calejada, sabe? Tipo, já tá acostumada com aquilo, já é bem experiente. Ela fala que você não é um criminoso, né? Experiente, calejado. E perceba que aqui ela falou some. Ela não falou nem a, né? Que devagar seria a, e nem mesmo one, que é o número 1. E sim some. Só que eu traduzi como né? Tipo, você não é um criminoso experiente. Esse tipo de em inglês passa uma mensagem um pouquinho diferente, tá? Você pode até falar, pô, Gabriel, mas some não significa alguns ou algumas? Também. Deixa de lado essa aplicação, a gente tá falando dessa outra aqui agora. Essa aqui é pra dizer no sentido de qualquer, tipo, você não é um criminoso experiente qualquer, tá? Então parece que tem um certo deboche nessa frase aqui com o termo que ela falou em seguida, tá? Então eu vou te falar uma coisa aqui que você deve ter sacado, se não, você precisa entender isso o mais rápido possível, é que em inglês, assim como acontece em português também, as palavras têm mais de uma aplicação. Então se a gente engessa ela, tipo, some tem esse significado, e você não analisa todo o contexto, você vai ficar sem entender muita coisa. Então qualquer palavra nova que você aprender em inglês, já coloca na cabeça, opa, essa palavra é nova, e eu sei o que ela quer dizer nessa frase. Eu já vou me preparar para encontrar essa palavra em uma outra frase e vai ter um sentido completamente diferente, tá? Tem um site que eu gosto bastante que se chama WordType. Word de palavra e type de tipo. É um site que você digita a palavra e ele mostra a lista de todas as possibilidades, sabe? Tipo, todas as aplicações daquela palavra. Se fosse em português, por exemplo, eu poderia colocar a palavra manga, eu sei que não é em português, né? Mas se fosse em português, eu colocaria a palavra manga e aparecer lá, ó, manga é a manga da camisa e manga é uma fruta. E você, talvez, por curiosidade, iria até encontrar outras aplicações da palavra manga que você nem imaginava. Então tenha isso em mente, não isole a palavra, olhe o contexto, que ela pode ter uma aplicação diferente, beleza? You're not some hardened criminal, Walt. E ela, de uma certa forma, insulta ele falando "You are in over your head", que é uma frase que, se eu traduzir, não vai fazer sentido pra gente, porque em português não se fala assim. Olha só, a tradução seria: você é ou você está in, dentro, over, por cima da sua cabeça, né? Não significa nada isso em português. Mas em inglês, quando você fala que uma pessoa tá por cima da própria cabeça, ou que um assunto passa por cima da cabeça dela, significa que é algo muito complexo, que é algo que essa pessoa não entende. Sabe quando você quer falar que uma pessoa é burra, mas você não quer xingar ela na cara? Bom, em inglês dá pra falar desse jeito, tipo, ó, esse assunto é muito alto nível, sabe? É muito complexo. Então, tipo, passa por cima da sua cabeça, você não chega nesse nível, entendeu? You are in over your head. E ela completa: That's what we'll tell them. É isso que. Olha que pedaço de frase útil. That's what. É isso que. Eu acho bem útil esse tipo de expressão que a gente fala that's mais uma palavra aqui com WH ou apenas com H. Por exemplo, that's how. É muito útil that's how. That's how significa é assim que, é desse jeito que. Gosto também de that's why, que significa é por isso, ou literalmente esse é o porquê. Então é aquele tipo de expressão mão na roda pra te ajudar a não ficar montando frase, né? Porque quando a gente monta frase, a gente fala do jeito que a gente falaria em português, né? E quando a gente fala desse jeito nosso, geralmente as pessoas não entendem. Então é bom conhecer esses pedaços prontos aí de frase. Então, that's what. É isso que we'll tell them. Poderia ser também por extenso, we will tell them. É isso que nós vamos contar pra eles. É isso que nós vamos falar pra eles. Pra eles quem? De quem que ela tá falando? Pra polícia. Lembra que eu falei agora há pouco que polícia é considerado plural em inglês? Então, por isso, them. And that's the truth. E essa é. Então, that is ficou essa é. That's. Essa é a verdade. That's the truth. Tem um TH aqui no final. That's what we tell them. That's the truth. That is not. Daí ele já retruca, né? That is not the truth. Assim como ela fez aqui em cima, enfatizando o não, ele fez aqui nessa frase. That is not the truth. Se o não não fosse a ênfase dessa frase, poderia ser contraído. That isn't the truth. That is not the truth. E ela responde, of course it is. Você vai perceber que esse F aqui tem um som de V de vaca. Quando a pessoa fala mais devagar, isso fica mais evidente, que não é o caso dela aqui, ela falou bem rápido. Mas se você falar com o som de F, existe a expressão of course. Inclusive se escreve com 2 Fs, que significa fora de curso. É uma coisa que tá desviada. E quando você fala of course, você tá dizendo é claro, é óbvio.
tá? Então toma cuidado também com essa expressão. Tem hora que a gente fala, é claro, em português, que não dá pra falar of course em inglês, tá? Eu sugeriria você falar sure, que é mais um claro no sentido de com certeza. Of course já é um claro no sentido de óbvio. Então, dependendo do assunto, pode até ser ofensivo, né? Você fala, tipo, é óbvio que sim, né? Mas não que seja uma frase ruim, ofensiva. Vai do contexto, do tom de voz. Tem tudo isso em volta da palavra também. You're police. not some hardened criminal, Walt. You are in over your head. That's what we tell them. That's the truth. That is not the truth. Of course it is. Essa parte agora é aquele tipo de cena que quem conhece a série vai entender melhor do que quem não conhece. Eu sempre falo isso, o contexto é tudo, cara. Eu tava dando uma aula particular esses dias e uma aluna comentou que sofreu um acidente de carro e tal. Aí eu falei um certo vocabulário sobre batida de carro. E eu comentei com ela, olha, como você experienciou isso há pouco tempo, né, um assunto assim na sua cabeça bem relevante, você lembra desse vocabulário mais do que outro aluno que nunca sofreu acidente de carro, né? Então tem muito disso. A pessoa que conhece a série, que conhece os personagens, que, enfim, tá por dentro do assunto, né? Aquele assunto tá em alta na cabeça da pessoa, ela pega no ar as coisas. Acaba nem sendo a questão do inglês em si, e sim de contexto. Então bora lá, continuando. School teacher, cancer, desperate for money. Okay, we're done here. Roped into working for, unable to even quit. You told me that yourself, Walt. Jesus, what was I thinking? Olha só, quem não conhece a série e ouve essas palavras aqui, tipo school teacher, que é professor de escola, cancer, é o que parece mesmo, desperate for money, desesperado por dinheiro, a pessoa que não conhece a cena vai achar que, tipo, é um monte de palavra aleatória, né, não vai ver conexão de uma coisa com a outra, mas quem conhece a série já liga todos os pontos, né, tipo, ah, tá, ele trabalhou como professor, ele tem câncer, ele teve desesperado por dinheiro, então apenas por conhecer o contexto, você saca do que a pessoa tá falando, né, qual é a referência que ela tá fazendo. E eu queria chamar uma atenção pra essa palavra aqui, ó, desperate, que é aquele tipo de palavra em inglês que você vê várias letras, né? Só que tem, tipo, 2 sílabas. Desperate. Como é que pode, né? A gente espera que é coisa tipo desperate, mas não é nada disso. É desperate, apenas 2 sílabas. School teacher, cancer, desperate for money. Okay. Aí ele já tá de saco cheio, né? Ele fala, ok, we're done here. We're done. Significa acabou, chega, né? Tipo, estamos concluídos, se você traduzir ao pé da letra. Não se fala assim em português, né? Mas em inglês é muito comum falar, por exemplo, I am done. Eu estou concluído. E tem tanto uma mensagem de conclusão, né? Tipo, que acabou alguma coisa, quanto no sentido de já chega também. Tipo, não aguento mais. I'm done. Né? Alguém pode falar, por exemplo, cara, já chega trabalhar nesse lugar. I'm done working here. Dá pra expressar bem com essa palavra isso. Okay, we're done here. E ela fala, roped into working, unable to even quit. Ela tá completando ainda, né, aquela lista de coisas que ela tava falando ali em cima, que o Walter fez ao longo dos últimos anos, né? E ela falou, roped. Rope significa corda. E quando eu falo que uma pessoa tá roped, ela tá enrolada, né? Tá encordada. Aquilo tá presa. Então, continuando os itens da lista dela, né? De coisas que ele fez, ele tá enrolado no trabalho. Não tem como parar lá. Como ela tá dizendo em seguida, inclusive. Unable to even quit. Able significa hábil, capaz. Unable, incapaz. Né? Tipo, não é possível você fazer isso. Você não consegue. To even quit. Incapaz de até quit. Quit significa cair fora, né? Pedir demissão, sair do trabalho. Então tem tudo a ver com o que ela falou anteriormente, né? Tipo, ele tá enrolado no trabalho, tá? Que nem uma corda, né? Tá encordado ali, incapaz até, even, pra dar uma certa ênfase, tipo, até. Incapaz até de fazer isso. Até de sair, ele tá incapacitado. Roped into working for, unable to even quit. E ela fala, you told me that yourself. Você me falou, you told me. Aí nesse momento, a cabeça de muita gente enrola, né? Tipo, mas peraí, told não é contar, né? No passado de tell, é o verbo contar. Mas dá na mesma se eu traduzir, você me falou, você me contou, você me disse, tá na mesma, né? Então você me disse, você me falou isso. E esse that referindo a isso. Isso o quê? Isso que ela falou antes, né? Você me falou isso. Você me falou que era incapaz até de sair desse trabalho. Yourself. Você mesmo. Tipo, não foi um terceiro que me falou. Saiu de você mesmo. Yourself. Dá a impressão que tá faltando uma preposição, né? E isso costuma acontecer com esses pronomes reflexivos, né? Por exemplo, se eu quiser falar, eu vou fazer isso eu mesmo. Vou fazer isso sozinho. Em inglês eu diria, I will do it myself. O myself já seria eu mesmo, né? Eu sozinho. Ninguém mais vai fazer isso. E é o que ela quis expressar, né? Você mesmo me falou isso. Ninguém mais me falou isso. You told me that yourself, Walt. Ela fala com ela mesma, né? Jesus, what was I thinking? Jesus, né? Jesus. What
was, que na prática ficou what was, eliminando completamente a letra T, ficou what was I thinking. Was já emendou com I, ficou what was I, com som de Z, né? What was I? O que eu estava thinking, né? O que eu estava pensando? Onde que eu estava com a cabeça? A gente expressa assim em português também, né? What was I thinking? Continuando. Walt, please. Let's both of us stop trying to justify this whole thing and admit you're in danger. Agora tocou na ferida, né? Falou a trigger word, como se fala em inglês. Falou a palavra gatilho, né? The trigger word. Danger. Então ela fala, Walt, please, por favor, let's both of us. E esse é um tipo de frase que gramaticalmente estaria incorreta, porque let's both of us nada mais é que let us both of us, né? Esse apóstrofe S aqui se refere ao us. Seria deixe-nos. Ou para parecer mais com português, vamos. Mas lembre-se que a gramática não manda no idioma, né? Quem manda no idioma é o falante do idioma. Então ela fala, vamos, nós dois. Both of us seria literalmente ambos de nós. Both of us. Bem útil essa construção aqui, porque a gente ouve bastante coisas como both of them. É tipo, os dois. Ambos de eles. Mesma estrutura aqui do both of us. Ambos de nós. Então vamos, nós dois. Stop trying to justify this whole thing. Para, né? Vamos parar de tentar justificar. Justify. Parar de tentar justificar this whole thing. Essa coisa toda. Ou isso tudo. Whole significa inteiro. Inclusive tem o mesmo som que a palavra whole, começando com H, que significa buraco. Então você vai detectar no contexto ao ouvir as pessoas. Na escrita você vê que é diferente. Então em inglês, quando você fala whole thing, né, a coisa inteira, é o mesmo que dizer tudo isso, né, toda essa coisa aí, toda essa situação. Então para de tentar justificar toda essa situação e admita, and admit. Daí já emenda com your, né? And admit you're in danger. E admita que, o que eu oculto aqui, you're, né? Você está, you're in danger. Em perigo. Né? Você está em risco, em perigo. You're in danger. Walt, please. Let's both of us stop trying to justify this whole thing and admit you're in danger. Daí vem aquela cena clássica, cheia de referências em inglês, um monte de memes, um monte de pessoas impersonando essa cena. Eu vi até o Samuel L. Jackson lendo exatamente esse roteiro. Então, tipo, é uma cena clássica. São falas icônicas do Walter. E por se tratar de uma cena que tem várias respirações aqui, eu vou dar uma acelerada em algumas partes, focando mais aonde tem fala. Beleza? Bora lá. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. A primeira pergunta, então, é Who are you talking to right now? Who are you talking to? Pra traduzir para português, eu tenho que jogar o to lá no começo. Ah, e lembrando, talk to é bem parecido com talk with, ou seja, falar com. Então imagina que esse to tem um papel de com. Então se eu colocar ele lá no começo, vai ficar com quem? Aí vem a primeira palavra aqui, o who, que é o quem. Com quem você está? Ficou invertido, né? Are you? Porque é uma pergunta. Então com quem você está falando right now? O que é right now? É nesse momento. Agora, né? Então ele perguntou com quem você tá falando agora? E pelo tom que ele falou, pela cara dele aqui, eu acho que em português ia ser tipo, com quem que você acha que você tá falando? Você tá ficando louca? Seria tipo assim, né? Who are you talking to right now? Daí vem a segunda pergunta. Who is it you think you see? Quem é que, tem um que oculto aqui, você acha que você vê? Né? Quem que você tá vendo quando você olha pra mim? O que você acha que tá vendo na sua frente? Uma frase bem distante do que a gente falaria em português, né? Who is it you think you see? Aí a próxima pergunta é, do you know how much I make a year? Você sabe quanto, how much, né? Você sabe quanto eu faço por ano? E aí, alguém fala isso, você já pensa em dinheiro, né? Não precisa nem falar money. Se ele quisesse, daria pra falar, né? Do you know how much money? Quanto dinheiro eu faço? Mas assim como o português, né? Se eu falar quanto, a pessoa já sabe que eu tô falando de dinheiro, né? Tipo, se você vai no comércio, pega alguma coisa e fala how much? Quanto? Pronto, não precisa falar mais nada, né? Só de falar a palavra quanto, a pessoa já sabe. Ah, tá, ele quer saber quanto custa, quanto dinheiro, e assim por diante. Daí pode surgir a pergunta, Gabriel, mas como é que fala ganhar dinheiro em inglês? Existe earn money, que seria mais literal, ganhar no sentido de recompensa, de salário. Só que quando se fala make money, tem um tom mais ativo, sabe? Não é tipo ganhar um salário, ah, fui recompensado, não.
é algo que eu corri atrás, tipo, fez dinheiro. Claro, muitas vezes as duas palavras são intercambiáveis, mas eu já vi, por exemplo, discursos motivacionais, assim, a pessoa falando, olha, para de falar earn money, você não ganha dinheiro, você faz dinheiro, you make money. Então, tipo, tem uma mensagem mais forte, né, falar make money ao invés de earn money. Do you know how much I make a year? Aí ele completa a frase dele, né, já presumindo o que tá passando na cabeça dela. Ele fala, quer dizer, even if I told you, mesmo se, ou mesmo que, even if I told you, mesmo se eu te falasse. Olha só, I told you seria eu te falei. Por causa do if, o falei se tornou falasse. Não precisou de uma conjugação diferente do tell, né, ficou told, né, continuou told. Então, mesmo se eu te falasse, você não acreditaria. Então parece estranho esses dois yous aqui, mas em inglês isso é muito comum, tá? E sim, não tem vírgula. É estranho pra gente, mas é normal em inglês. Então mesmo se eu te falasse, mesmo se eu te dissesse, te contasse, você não... Aí esse tipo de não, né, wouldn't, ele já vai colocar na condicional. Então o believe, que é o acreditar, vai virar acreditaria. Como é negativo, fica não acreditaria nisso. Nisso o quê? Isso que eu falei agora, né? Do quanto que eu ganho. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Cara, o áudio dessa cena tá tão bom que dá pra você identificar as letras mudas no finalzinho, né? Tipo, quando ele falou it, deu pra notar bem it. É bom esse tipo de áudio porque você vai treinando os seus ouvidos, né? Vai aguçando aos poucos pra você entender aquelas pessoas que não falam tão bem. Né? E não é, tipo, não falar bem no sentido de, é um estrangeiro que fala mal inglês. Não, é o falante nativo que é mais relaxado, sabe? Que não fala as palavras completas. Fica mais difícil pra gente entender. Então a gente pode começar treinando mais com essas pessoas que falam bem, que falam de forma bem declarada, pra ter as palavras no radar, sabe? Que aí a gente consegue entender melhor as pessoas que falam pela metade, sabe? Continuando então. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up, disappears. It ceases to exist without me, no. Acabei de perceber aqui que eu esqueci de digitar uma palavra. Esqueci do decided. Mas tudo bem, eu vou deixar ela aqui do lado pra você ler ela. Então ele pergunta, do you know... Você sabe, e ao ouvir o áudio novamente, você vai perceber que não é tipo do you know, bonitinho, né? Foi mais acelerado o que ele falou agora, né? Foi mais tipo do you know? Então você sabe o que? Você sabe o que will happen? Que vai acontecer com o will antecedendo o verbo, dá pra traduzir também como acontecerá. Então você sabe o que vai acontecer se eu de repente ou repentinamente parasse. Olha só de novo aquela questão da conjugação. Stop é o verbo parar. Mas aqui tá parasse a minha tradução para o português. Por causa do if. Então, em inglês, o if conjugou tudo. Eu não precisei mexer em nenhum verbo. Sendo que em português a gente precisaria, né? Mudar o para parasse. Então, você sabe o que vai acontecer? Se eu, de repente, decidisse, né? Ele falou decided, esqueci de escrever aqui. Parar de ir trabalhar. Stop to go se torna stop going, tá? Essas duas palavras juntas. Fica stop going. Assim como start going também. Então essa é a pergunta. Você sabe o que vai acontecer se eu decidir parar do nada? Né? Suddenly, do nada, repetidamente. De ir trabalhar, de ir ao trabalho? Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? Putz, eu só percebi agora editando o vídeo que, na verdade, aqui, ao invés de will, é would. Se você prestar atenção no áudio, você vai perceber que é would. E é até uma confusão comum, porque o will, ele também tá em concordância com o if. Assim como would é o ia, né? É algo condicional, né? Tipo, o que aconteceria se eu parasse, dá também pra eu falar no futuro, né? Tipo, o que vai acontecer se eu parar em algum momento. Então foi mal aí, pessoal. Segue o vídeo. E ele completa, a business, um negócio, né? Uma empresa, big enough, grande o bastante, grande o suficiente, that it could be, que poderia estar on the NASDAQ. E poderia estar listada na bolsa de valores, né? No stock market. Goes belly up. O que significa go belly up em inglês? Ir de barriga para cima. O que significa? Bom, pelo que eu sei em português, isso não significa nada. A menos que tenha alguma gíria em algum lugar, o pessoal fala, barriga para cima. Mas em inglês, go belly up é o mesmo que go bankrupt, que é falir. Sabe quando a empresa fecha, vai à falência? É o que ele quis dizer. Então ele tá querendo que ela imagina isso, né? Imagina uma empresa grande o suficiente para estar listada ali na bolsa de valores, Nasdaq vai à falência. A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. Desaparece, disappears. Então,
appear, aparecer. Disappear, desaparecer. Disappears. It ceases to exist without me. Então esses dois últimos itens aqui são a continuação do que ele tá falando aqui, né? Você sabe o que vai acontecer se eu parar de ir? Uma empresa desse porte, se ela deixa de existir? Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. Daí vem a parte mais icônica, que inclusive você já viu um pedacinho lá no começo do vídeo. Vamos acompanhar. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No, I am the one who knocks. Ao assistir novamente essa cena, perceba aonde que estão as ênfases. Porque o inglês é cheio disso. Se você não assistiu a aula sobre prosódia aqui no canal, eu altamente recomendo você assistir depois dessa aula, pra entender o que eu tô falando. O inglês foca pra caramba nas palavras mais importantes e acelera e se fala pra dentro aquelas palavras que não são tão importantes. Então, quando você assistir de novo, presta atenção no tanto que acontece isso nessa parte da cena, tá? Então ele fala, no, né, respondendo a pergunta que ele mesmo fez, né? Tipo, você sabe o que vai acontecer se eu parar de ir? Fala, no, você não sabe. You clearly don't know who you're talking to. Você claramente, clear já é claro ou limpo? Não limpo de limpeza, no sentido de contrário de sujeira. É limpeza no sentido de clareza, de não ter poluição, sabe? Tipo, o céu tá limpo. Não significa que tava sujo, que tinha sujeira, né? Tá limpo porque não tem nada atrapalhando a visão, né? Tá clear. Então você claramente não sabe, don't know, com quem você tá falando. Igualzinho ele fez lá na pergunta, né? O to viria lá no começo. Então, com quem? To who seria em português you're talking. So, let me clue you in. Então, me deixa clue you in. Clue significa pista. Sabe quando você dá uma pista pra alguém? Tipo, cara, eu vou te dar uma dica, uma pista pra você matar a charada. Ou quando um detetive tá falando de achar pistas, né? Ele acha clues. Então, usando isso de referência, em inglês, se fala, por exemplo, cara, I don't have a clue. Eu não tenho uma pista, não tenho uma ideia do que isso se trata. Eu tô boiando, eu estou clueless. Então, se usa clue nesse sentido de ter uma ideia do que tá falando. Quando ele fala, let me clue you in, ele tá usando a expressão clue in, que é tipo, deixa eu te dar uma pista, deixa eu te dar uma dica pra você adivinhar por você mesma, né? Já que você não sabe com o que você tá falando. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. Daí vem aquela fala icônica, I am not in danger, Skylar, colocando a ênfase no not, novamente, né? I am not in danger. Eu não estou, I am not in danger. Não estou em perigo, Skylar. I am the danger. Eu sou o perigo. I am the danger. Perceba como que é a transição do TH, do the, pro D de dado, a hora que ele fala danger, tá? Presta bastante atenção nessa parte, a hora que você ouvir o the danger. Faz a leitura labial dele ali, pra você sacar como que é essa pronúncia, como que é a transição. I am not in danger, Skylar. I am the danger. Aí ele fala, a guy opens his door and gets shot. You think that of me? E aí ele gesticula, né? Ele aponta pra ele, tipo, o de mim, você tá pensando isso? E lembra aquela frase que eu falei pra você guardar? Que ele ia usar de referência no final? É essa frase. Porque ela comentou lá atrás, né? Tipo, eu tô com medo, você tá em perigo. Você pode abrir a porta e do nada levar um tiro a hora que abrir a porta da frente. Então ele tá falando isso que ela falou. Ele comenta, um cara abre a porta dele e leva um tiro and get shot. Você pensa isso de mim? Tipo, é desse jeito que você me vê? You think that of me? Já ligando com a gesticulação dele ali. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? E ele fala, no, I am the one who knocks. E ele coloca ênfase no am e no knocks também. Então, eu sou aquele, eu sou o cara, eu sou aquela pessoa, quem, o who, eu sou aquela pessoa que bate, né, que bate na porta. Ou seja, ele tá dizendo, tipo, eu não sou o cara que abre a porta e leva o tiro. Não, eu sou o cara que tá batendo na porta e vai dar o tiro, entendeu? Eu sou o perigo. I am the danger. É uma cena bem da hora. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No, I am the one who knocks.
Bom, se você aprendeu alguma coisa comigo e gostaria de retribuir, por favor, deixa o like, garanta que você esteja inscrito aqui no canal e com o sininho ativado e deixe o seu comentário, tá? Me conta o que você achou e se não tiver nada pra falar, pelo menos marque a sua presença aqui, escreva presente, cheguei até o final, pra eu saber que eu te ajudei. E se você quiser aprender mais inglês comigo, tem um link aqui do meu curso e também das aulas particulares. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula.